E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu tenho aqui uma coleção de argila para mostrar para vocês. São duas coleções, na verdade, né? É uma coleção que fala da cultura escrava, a cultura afro-brasileira e a cultura nordestina. É tudo representado em argila, né? Algumas situações de movimentos de escravos, quilombo, a questão da captura dos escravos, a questão da forma de trabalho que os escravos tinham aqui no Brasil e algumas outras coisas, né? E no caso do Nordeste eu tenho algumas situações também, alguns movimentos, né, que eu faço de argila de alguma parte da cultura nordestina, e hoje eu queria mostrar para vocês, tá certo? Bem, gente, a primeira escultura que eu tenho para mostrar para vocês de argila, a primeira peça de argila é essa, né? Tá assim um pouco empoeirada. Isso daqui era uma transferência dos escravos do interior da África para os cais, onde os navios portugueses ficavam esperando para atravessar o Atlântico para chegar aqui no Brasil. Isso geralmente era vamos dizer, um capitão do mato, um homem que capturava esses escravos ou se encarregava de fazer a compra. Ele poderia ser, aqui eu posso dizer que ele poderia ser um capitão do mato, que era no processo de captura, que foi dois momentos, né? E também um mercador. O mercador era quando ele fazia a compra daquele escravo, porque na África já existia a escravidão desde muito tempo. Por conta das guerras, porque cada vez que se tinha guerra, o que perdia se transformava em prisioneiro de guerra daquele que tinha ganhado. Ou então quando o africano cometia um crime, ele era punido com a escravização por tantos anos. Roubavam alguma coisa, cometia qualquer infração, quando ele também tinha dívidas com alguém, então a conta era paga com a escravização por determinados anos ou dias ou meses. Então, a cultura de escravização por trabalho compulsório se deu aqui no Brasil, quando os portugueses começaram a chegar na África e fazer a compra desses escravos, desses africanos que já eram escravos prisioneiros ou que estavam cumprindo pena, né, e eles compravam e levavam para o Brasil. Mas depois os africanos começaram a desconfiar dessa compra e começaram a dificultar essa venda de pessoas, né? Mas os portugueses começaram a fazer as próprias capturas, né? Aí nasceu a figura do capitão do mato, aquele homem que ia capturar, né, aquele africano dentro das aldeias. Esse capitão do mato ele também se deu aqui no Brasil quando ele ia capturar um escravo fugido que estava na floresta, que tinha fugido para o quilombo. Então esse capitão do mato ele tinha essa função. Ele também tinha a função de bater nos escravos quando os escravos cometiam qualquer tipo de infração, por menor que fosse. Então era assim que era transportado os escravos, a pé, com esses dois paus de ombro a ombro, acorrentado ou com cordas amarradas na mão, e geralmente um homem, dois ou três, dependendo da quantidade de escravos capturados, de africanos capturados, eram levados até o cais do navio. Outra peça que eu tenho aqui para falar para vocês é como ele era conduzido no navio. Geralmente ele era conduzido dessa forma, né? Não que fosse todas as vezes, mas em muitas situações. Quando o escravo era trabalhoso, ele era muito valente, era muito esperto, eles acorrentavam assim, dessa forma, e colocava nesse queimador de pé aqui. E essa peça, que eu até fiz uma grande de madeira para me levar para a sala de aula, chama-se queimador de pé. Tinha a função de conduzir o escravo de um local para o outro dentro do navio, tinha a função também de se colocar no mercado. Quando chegava-se no mercado, colocava-se o escravo dessa forma, para que ele pudesse ficar quieto lá, para quem viesse comprar, ver aquele escravo com mais tranquilidade. Esse queimador de pé, gente, ele tinha outra função, né, que é o próprio nome já diz, queimador de pé. Quando eles iriam torturar os escravos, eles colocavam nessa posição e queimavam os pés dos africanos aqui, por outro lado, né? Às vezes eles também colocavam as mãos do escravo aqui no lugar dos pés. Os buracos eram menores, para eles poderem queimar as mãos do escravo para poder torturar, né? Outra escultura interessante aqui que eu queria mostrar para vocês é quando ele chegava na fazenda. Geralmente existia essa cultura miserável, né, que o branco implantou aqui no Brasil, que era bater no escravo, para ele saber que ali naquela fazenda existia lei.
O processo de tortura, dessa forma, ele não era somente quando o escravo chegava para mostrar que aquela fazenda tinha lei, que aquele escravo tinha que respeitar aquelas leis, mas também uma forma de torturar por qualquer infração, qualquer coisa considerada infração que os africanos fizessem. Essa imagem aqui, gente, em alguns livros de história vocês já viram, acredito que vocês já viram essa imagem, então é apenas uma réplica que eu fiz aqui da imagem. Eu vi a imagem e fiz essa réplica em forma de escultura, né? Outra figura interessante também, peça, é essa daqui, muito empoeirada, gente, guardada ali. Aqui, gente, representa os escravos fugindo para o quilombo. Eu coloquei aqui um armado de facão, porque ele vai na frente para ele poder cortar o mato para abrir caminho. Outro aqui com um pouco de medo, olhando se o branco está correndo atrás dele, se alguém está vendo a fuga deles três, né? E então, essa peça aqui, ela representa o quilombo, representa a tentativa de chegar ao quilombo, representa a resistência do escravo, do africano, à escravidão. Eles nunca aceitaram a escravidão de forma pacífica. Em nenhum momento da história humana, o domínio de um homem sobre o outro foi aceito de forma pacífica, certo? Gente, uma peça aqui muito interessante que eu criei foi essa outra aqui. Essa peça, gente, ela representa, acho que todo mundo já sabe, na hora que você vê aí você já percebe, né? Representa a cultura do capoeira, né? Do jogo capoeira, da dança, da luta capoeira, né? Existem várias definições do capoeira. Então, os escravos africanos, eles tinham essa cultura de vestir essa roupinha deles, né? Feito de saco, calção, pé no chão, e ficar lançando a perna por cima do outro e tocando aquele seu zabumbazinho lá, aquele seu atabaque, aquele instrumento que eles utilizavam, o triângulo e aquele birimbau, né, que é um instrumento feito com uma cabaça e um pedaço de madeira e um pedaço de arame. E eles batiam com um pedacinho de madeira e tinha uma pedrinha que eles colocavam assim no ferro, no pedaço de arame, para poder dar um som diferente, né? Outra vez eu vou fazer o próprio cara tocando o triângulo, certo? Então isso daqui representa a capoeira. Gente, quando os escravos chegavam nas fazendas, né, eles começaram no corte de cana, carregando a cana do canavial até o engenho, moendo no engenho, fazendo uma diversidade de coisas, certo? Então, no primeiro momento, o escravo ele teve essa função, que foi na plantação da cana-de-açúcar, no cultivo da cana-de-açúcar. O escravo, gente, ele teve uma função também muito importante na questão do café, na plantação e na colheita do café, na seleção, no ensacamento do café, na transferência do café, do cafezal para a fazenda, da fazenda para o cais do navio, era tudo feito através do escravo. Aqui eu tenho um escravo, representando aqui o escravo que trabalhava no café, no cafezal. Eu tenho outro escravo aqui, gente, que também representa aquele escravo que trabalhou no cafezal. Aqui ele está mexendo o café, muito embora não tenha um pingo de café aqui que eu coloquei, né? Mas aqui ele representa aquele escravo que estava no sol, ali naquela quadra onde eles colocavam o café, para o café secar. Em vez de quando o escravo ia lá com uma enxadazinha para poder mexer o café, né? Eu tenho outra situação aqui de um escravo que estava fugindo também para o quilombo. E no meio do caminho ele achou uma manga, estava com fome, começou a chupar a manga, né? Botou a sua faca no chão e estava tentando acabar com a sua fome aqui. O sofrimento era terrível, gente. Outro assunto aqui, dentro desse mesmo aspecto aí dos escravos, eu tenho aqui o escravo que também trabalhou no garimpo em Minas Gerais. Muitos escravos trabalharam no garimpo, né? Na extração do ouro, né? Aquele ouro de aluvião, aquela extração que era feito dentro dos rios, com aquela peneirinha, pegando aquela areia e peneirando, até ficar as partes mais brilhosas. Aqui eles escolhiam que era o ouro.
Então esse escravo representa o escravo que trabalhava na mineração. Eu tenho outro escravo aqui, que é o escravo doméstico, né? Aquele escravo doméstico que ele ficava em casa, dentro da fazenda, fazendo diversas coisas. Aqui ele está moendo milho para jogar para as galinhas. Esse escravo ele está no moinho, aqui moe o milho cai aqui dentro dessa vasilha, ele leva para dar para as galinhas, para o porco, para o gado. Então eles tinham uma diversidade de função. Sim, gente, aí tinha outra pessoa, outra figura, outra escultura aqui, que no caso é essa daqui. É uma escrava doméstica que está pilando no pilão, pilando farinha, pilando milho, pilando carne assada para fazer paçoca. Que é a sua imaginação disso aí? Então eles tinham uma infinidade de funções, né? Ela está de chinela, porque geralmente os escravos que sandália, né? Chinela, sandália, ficavam dentro das fazendas, dentro das casas das fazendas, eles eram calçados, né? Para representar que era um escravo doméstico, um escravo que tinha um privilégio maior do que aquele escravo que estava na senzala. Então, é isso, né? Eu tenho aqui a outra escrava aqui, que no caso é uma escrava também doméstica. Ela está dentro da cozinha da casa de fazenda. Ela está aqui fazendo um café, né? Ou um chá. Está aqui preparando uma feijoada para o almoço. Comida, o feijão era colocado muito cedo no fogo, porque era no fogo a lenha, não existia panela de pressão. Cedinho de manhãzinha, 7 horas da manhã, 6 horas, já era colocado no fogo aquela panela gigante, com aquele monte de feijão. Porque geralmente a casa de fazenda, a casa grande, ela tinha muita gente, né? Geralmente o dono da fazenda, o dono daquele engenho, o senhor de engenho, ele tinha muitos filhos. Os filhos se casavam e continuavam morando dentro de casa, tinha muitos netos. Tinha muitos escravos domésticos que viviam dentro da casa, que também se alimentavam da mesma comida que era produzida ali naquela cozinha com aquele fogão a lenha, né? Gente, e para concluir aqui esse tema, eu tenho aqui um escravo de Gânio. Já no final da escravidão, faltando ali algumas décadas para acontecer a abolição da escravatura, existiu os escravos de Gânio. Os escravos de Gânio era aquele escravo que o dono dele confiava muito nele e deixava ele sair para a rua, para ele vender alguma coisa, vender qualquer coisa. E esse dinheiro que eles apuravam nessa venda de qualquer objeto que eles levavam para vender, galinhas, porcos, tapioca, frutas, qualquer coisa, peixe que era vendido na feira, ele trazia para o senhor e dava ao senhor. Alguns senhores, donos dos escravos, eles davam alguma moeda para o escravo de pagamento, né? Uma forma simbólica de pagar, não que fosse um pagamento mesmo, mas uma forma simbólica. E muitos desses escravos que recebiam essas moedinhas, eles guardavam até completar, eles guardavam por muitos anos, gente, até completar a sua compra, a sua carta de alforria. A carta de alforria era um documento dado pelo senhor, dono daquele escravo, registrado em cartório com a assinatura dele, dizendo que aquele escravo naquele momento estava liberto. Isso era chamado carta de alforria. A carta de alforria era muito cara, não era assim pouco dinheiro que se comprava um escravo, certo? Então, mesmo ganhando muito pouco, alguns escravos tiveram a possibilidade de comprar a sua própria liberdade através dessas economias. Concluiu esse tema aí, né? Agora, gente, eu tenho aqui uma outra coleção que mostra um pouco da cultura nordestina. Quem não lembra desse cidadão, né? Esse daqui representa o Lampião, um dos cangaceiros do Nordeste, que fez terrores, né, pelos interiores de Pernambuco, os interiores da Bahia, os interiores do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba. Roubava muitos coronéis, roubavam pessoas pequenas também, esses caras.
E andava muito bem armado, né? Cheio de medalhas, muitas vezes ganhava na própria polícia essas medalhas. Inclusive ele recebeu o título de capitão, né? Lampião, Virgulino Ferreira da Silva era o seu nome, né? Tem outro aqui que representa o Nordeste, aquele cara que vai para o seu roçadinho, plantar um feijão, coloca a sua enxada nas costas, de chapéu para proteger daquele sol quente, e vai lá plantar o seu milho, o seu feijão, capinar o seu roçado, cuidar da sua roça. Eu tenho aqui aquele nordestino que, aliás, o primeiro é esse. Ele cria um porquinho enchiqueirado, né? Esse porquinho vai se alimentar de restos de comida que os seus vizinhos dão. E quando esse porquinho cresce, que fica gordinho, eles abatem esse porquinho e às vezes vendem a carne ou não. Às vezes vendia a metade, a outra metade guardava em casa para poder se alimentar. O torresmo, o toucinho, eles faziam um torresmo, banha. E a carne eles guardavam pré-cozida para poder se alimentar, que às vezes durava até 6 meses. Aguentava até 6 meses, mesmo não tendo a geladeira, né? E aqui, gente, eu tenho uma coleção aqui de pessoas, né? Muita gente em cima desse burro aqui. Tô vendo aqui, gente, que esse burro perdeu o rabo, ó. Isso aqui foi algum acidente que aconteceu. Tenho aqui uma mocinha, um meninozinho pequeno, tem um rapazinho aqui, tem uma mulher grávida e o pai de família que ele estava com uma espingardinha, só que a espingardinha caiu ali. E um cachorrinho meio pulguento. Ele parece que está coçando aqui uma pulga que está mordendo aqui. Eles estão a caminho, gente, da cidade. Eles estão fugindo da seca. Eles estão levando provavelmente água, comida dentro de um saco aqui e as suas roupinhas, além das roupinhas do corpo. Então essa mudança de pessoas de um local para o outro se dava por conta da seca que acontecia no Nordeste. Eles buscavam as capitais, as cidades maiores para poder sobreviver. Gente, para concluir aqui, eu tenho uma incrível banda de forró. Essa banda de forró pé de serra, né, é característica aqui do Nordeste. Tem um cara aqui com um triângulo, com uma sanfoninha, um com zabumba e outro com um pandeiro aqui. Já senhores, talvez de 50 anos, tocando nessa banda, animando as noites de quermesse, acho que é assim o nome que se chama, aquelas festividades que existiam pelos interiores do Nordeste brasileiro, inclusive aqui o nosso Ceará, né, gente? Então, gente, a minha coleção é essa. Aí eu tenho outras coisas à parte aqui, separadas, né? No caso, eu tenho aqui uma réplica do meu querido pai, Cristóvão Pinto de Mesquita. Eu, com muito trabalho, peguei uma foto dele, consegui fazer essa escultura dele, essa réplica dele aqui, né? Representa muito bem ele. Outra figura aqui que eu lembrei é o meu irmão Cleudo. Ele é tecladista, toca na igreja. E eu fiz aqui direitinho ele, gente. Ele viu a escultura, enlouqueceu. Ficou, Cleudemir, eu quero essa escultura para mim. E esperar ele vir aqui, né? Aí a gente faz aqui um acordo aqui. Não é venda não, gente. Eu não vendo não. Por último, eu tenho aqui essa pessoa. Será se alguém sabe quem é esse professor de história? A barriguinha aqui, ó, o nariz grande, a testa, o dedo aqui dizendo legal, beleza, né? E a sua famosa bolsa. Inclusive essa bolsa ele não leva mais para a escola. Ele gostava e ainda gosta de uma blusa vermelha, calça jeans e esse tênis aqui preto com branco. Isso aqui sou eu, gente. Pois é, gente, um abraço para vocês. Uma outra vez eu mostro outras coisas que eu tenho aqui para vocês, para a gente poder aprender um pouco da nossa história. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.